Olá, pessoal! Prosseguindo então com as espécies de crimes, vamos agora para os crimes de forma livre e de forma vinculada. Crimes de forma livre, o nome já diz, são aqueles em que o agente é livre para praticar como ele bem quiser. A lei nada impõe a respeito. Eu diria para vocês que constitui a grande maioria dos delitos. O agente pratica o crime como ele quiser, quando ele quiser, da maneira que ele bem entender, ele é livre. Um exemplo, o homicídio. Artigo 121 fala simplesmente no caput matar alguém. Não diz como e por que matar alguém. Então eu sou livre para praticar o delito. Crimes de forma vinculada, nós temos poucos no Código Penal. São aqueles em que eu estou atrelada, vinculada no sentido de atrelada, presa ao disposto na lei. Ou eu pratico exatamente o que está definido no artigo pelo legislador, ou não há crime. O fato é atípico. Por exemplo, vamos pegar um crime de curandeirismo. Artigo 284 do CP. Eu não serei uma curandeira da maneira que eu bem quiser. Eu tenho que praticar pelo menos uma das condutas, não precisam ser todas, porque o 284 ele tem várias condutas, ele também é um crime de ação penal múltipla, de conteúdo variado, né? Vocês vão ver lá que tem vários incisos, com vários verbos e várias condutas, mas pelo menos eu tenho que praticar uma delas. Então eu estou vinculada, atrelada ao disposto pelo legislador. Um crime de maus tratos, artigo 136 do Código Penal. Eu não maltrato alguém como eu bem quiser. Eu tenho que praticar o que está disposto no 136. Pelo menos uma das condutas que estão lá. Trabalho escravo, artigo 149 do Código Penal, se chama redução à condição análoga de escravo. É um crime de forma vinculada. Ou o preposto, empregador, também é um crime próprio, né? Só o preposto e o empregador praticam contra os empregados. Ou o empregador ou preposto faz o que está tipificado na lei, ou não há crime, ok? Outra categoria, crimes exauridos. Exaurimento, a gente costuma chamar exaurimento do delito. Exaurimento é quando um crime ele já se consumou, mas ele continua a produzir efeitos jurídicos. Ocorre exaurimento nos crimes formais. Lembram da categoria que eu expliquei no outro vídeo? Crimes formais são aqueles que se consumam com a mera conduta. Eles não precisam ter resultado, mas nada impede que ocorra o resultado. Só não é obrigatório para a consumação, mas nada impede que haja um resultado. Se ocorrer o resultado, nós dizemos que houve apenas um exaurimento do crime. Uma continuação de um crime que já consumou-se, mas ele continua a produzir efeitos jurídicos. Exemplo, vamos pegar o crime de extorsão mediante sequestro, que eu já comentei bastante em sala de aula, também agora nos vídeos, que é um crime permanente também. Artigo 159 do Código Penal. Eu sequestro alguém, que vocês já sabem que é privar do direito de ir e vir, ligo extorquindo a família, porque eu quero o resgate. Preciso receber o dinheiro do resgate para consumação ou não? Não. É um crime formal. Consuma-se com a mera conduta. Basta eu sequestrar a vítima e, simultaneamente, extorquir a família. Mas nada impede que eu receba o resgate. Se eu receber o dinheiro, isso não mudou a consumação. O crime já está consumado. O recebimento do dinheiro é um mero exaurimento do crime. Vamos pegar um outro crime, moeda falsa, artigo 289 do Código Penal. É fabricar dinheiro falso, seja moeda metálica ou cédula, papel moeda. Como que se consuma esse crime? Basta eu fabricar o dinheiro falso ou eu preciso colocar esse dinheiro em circulação? Com a simples fabricação. Também um crime formal, consuma-se com a mera conduta, não requer resultado. O resultado pode ocorrer, que é o colocar o dinheiro falso em circulação. Se ocorrer, é mero exaurimento do delito. Crime de incêndio, artigo 250. Consuma-se
quando o fogo, não é só com atear fogo, gente, não é. É quando o fogo toma proporções perigosas para a vida, a saúde, a integridade física, o patrimônio de um número indeterminado de pessoas. Tá? É um crime de perigo comum. Então é quando há um fogaréu. Mas não é necessário que queime todo o local, toda a residência, enfim, aonde eu ateei fogo. Consuma-se quando o fogo toma proporções perigosas. E se queimar toda a residência até o último gravetinho, exaurimento do crime. Serve para que o exaurimento? O crime já se consumou, não vai mudar no crime, não muda. Serve na hora do juiz fixar a pena base. Quando ele vai calcular entre a pena mínima e a máxima do delito, ele vai olhar o artigo 59 do Código Penal, que se chamam circunstâncias judiciais. É verificar o todo que o crime foi praticado. E é nesse momento que ele poderá colocar uma pena um pouquinho maior. Por exemplo, na extorsão mediante sequestro, se eu pedir 300 mil reais e não recebi, ou recebi, o crime é o mesmo. Consumou quando eu sequestrei e extorqui a família. Agora, se eu cheguei a receber os 300 mil reais, o meu comportamento é mais gravoso. Então, o juiz levará em conta na hora de fixar a pena. Crimes de dano e de perigo. Crimes de dano, obrigatoriamente eu terei dolo de dano, que é a intenção de denegrir, danificar, lesionar, ofender realmente o bem jurídico tutelado pelo Estado. Crimes de perigo, o meu dolo é de perigo. Eu quero apenas colocar o bem jurídico em risco. Temos crimes de perigo comum, coletivo e perigo individual. Os crimes de perigo individual, eles estão no capítulo da periclitação da vida e da saúde. Artigos 130 a 136 do Código Penal. Lá temos omissão de socorro, abandono de incapaz, maus tratos. Então, é um capítulo que o nome diz da periclitação. E temos os crimes de perigo comum, coletivo, que são os crimes chamados, contra a incolumidade pública. São aqueles que colocam em perigo, em risco, a vida, a saúde, o patrimônio, a integridade física de um número indeterminado de pessoas. Dezenas, centenas, quem sabe até milhares. Começa no artigo 250, que é o crime de incêndio, e vai até o 288-A, que é o crime de constituição de milícia privada. Todos nesse capítulo são crimes de perigo comum. A minha intenção não pode ser de dano. Geralmente a intenção de dano, para vocês entenderem, é quando eu quero lesionar alguém ou matar. Aí o meu crime é lesão corporal ou homicídio. Esses crimes do capítulo 250, por exemplo, incêndio, desabamento, desmoronamento, que é o único crime, explosão, inundação, exercício ilegal da medicina, curandeirismo, charlatanismo, todos os crimes desse capítulo, eu não posso querer lesionar ou matar alguém. Senão eu não respondo por esses crimes. Respondo, como eu falei, por lesão ou homicídio. Então, quando eu ateio fogo em algo, cometo um incêndio, eu não posso desejar cometer o incêndio para matar alguém. Porque senão meu dolo é de dano. E aí o crime poderá não ser incêndio, e sim homicídio. Homicídio qualificado pelo emprego do fogo. Então, o dolo tem que ser de perigo. Nos crimes de perigo, o dolo tem que ser de perigo. Gostaria de explicar com mais afinco e detalhes, mas estou vendo aqui o tempo está se esvaindo. Vamos lá. Crimes habituais. Tem poucos também. São aqueles crimes que não se consumam se eu fizer uma única vez, 2, 3. Exige uma prática habitual. Prática constante e reiterada dos atos. Quantas vezes? Não tem um limite, um número mínimo de vezes. A polícia terá que investigar, e a investigação aí tem que ser bem aprimorada, para ver se eu estou praticando aquele delito, aquela conduta, com frequência, com habitualidade. Exemplo, exercício ilegal da medicina. Artigo 282. O exercício ilegal da medicina aliás, todo crime que tem exercer. Curandeirismo, que eu falei antes, o 284, vocês podem ver que está exercer, é o verbo. Ninguém exerce algo fazendo uma única vez. Exercício pressupõe frequência, habitualidade. Então, eu só serei uma falsa médica se eu estiver clinicando, atendendo, sem ser médica, com frequência, pacientes, pessoas,
Geralmente a polícia até, ela vai à paisana no local, para ver se eu realmente tenho um consultório, se eu estou clinicando, ou no curandeirismo, se eu estou realmente fazendo lá as rezas, as preces, as charopadas, as práticas de um curandeiro. Então são crimes habituais, exigem prática constante e reiterada. Vamos ver o que mais aqui? Crimes continuados é matéria do Penal 2, então por questão do tempo eu nem vou explicar, mas está no artigo 71 do Código Penal, vocês verão bem bonitinho no semestre que vem. Crimes multivitimários, o nome já diz, muitas vítimas, são os crimes de perigo comum, contra a incolumidade pública que eu acabei de falar, artigo 250 e seguintes. Nós poderemos ter muitas vítimas, como incêndio, né? Pegando o exemplo do incêndio na Boate Kiss, 242 vítimas certas que vieram a óbito, e todas as outras que quase morreram, e todas aquelas que residem nas proximidades e que poderiam ou puderam ter inalado a fumaça e ter vindo a óbito, ou mesmo ter a sua saúde prejudicada. E todas aquelas que têm as casas e os comércios ao redor da boate e que poderia pegar fogo. É perigo, basta a mera probabilidade de acontecer. O desastre também em Mariana, em Brumadinho, né? Além dos crimes ambientais, tem o crime de desabamento, desmoronamento, que é o artigo 256 do Código Penal. São centenas, milhares de pessoas que foram afetadas, muitos que vivem da pesca, né? Os ribeirinhos e que os rios foram contaminados, como no caso de Mariana. Então são crimes com muitas vítimas. Crimes de dupla subjetividade passiva, outra categoria, são aqueles que têm obrigatoriamente dois sujeitos passivos, ou seja, duas vítimas. Por enquanto, nós temos a violação de correspondência. É o artigo 151 do Código Penal, porém, subentende-se, a maioria da doutrina entende, que esse artigo está revogado tacitamente pela Lei dos Serviços Postais. Creio eu que eu falei todos os tipos. Esse é importante. Vamos rápido aqui. Crimes pré-dolosos. São aqueles em que há dolo na conduta e culpa no resultado agravador. Ou seja, eu quero fazer algo, dolo, mas sem querer eu produzo algo mais grave, culpa. Então é dolo na conduta, culpa no resultado. Tem um monte de crime pré-doloso no Código Penal, mas eu vou citar aqui a lesão corporal seguida de morte, artigo 129, parágrafo 3º, em que a intenção do agente é só lesionar, não é matar. Sem querer, ele acaba matando a vítima. Por exemplo, eu dou um tapa no rosto de alguém. Um tapa não vai matar, mas a pessoa se desequilibra, cai, bate a cabeça e vem a óbito. Eu tive dolo na conduta, lesionar, culpa no resultado mais grave, a gente chama resultado agravador, morte, óbito. Meu crime não é homicídio, tá? É lesão corporal seguida de morte. Vamos pegar lá o abandono de incapaz, artigo 133. Vocês têm uma pena no caput, mas vocês têm uma pena maior no parágrafo 1º, quando do abandono resultar lesão corporal grave ou gravíssima, e uma pena maior ainda no parágrafo 2º, se do abandono resultar morte. A pessoa não pode querer matar ou lesionar. Como eu falei, este é um crime de perigo. Então vamos dizer a mãe que abandona o filhinho recém-nascido. Ela não pode abandoná-lo visando que ele morra, senão o dolo dela não é de perigo, é de dano. Aí o crime é homicídio doloso. Ela não pode abandonar o incapaz querendo que ele fique gravemente ferido, senão o dolo dela é de dano e o crime é lesão corporal, 129. Ela abandona simplesmente porque ela não quer cuidar da criança. Então ela abandona num local em que há probabilidade de alguém encontrar este menor e cuidá-lo, na porta de uma residência, de um comércio, etc. Mas nada impede que esse menor morra ou fique gravemente ferido, porque estamos falando de um recém-nascido, incapaz. Vamos dizer que ela abandona na porta de uma residência, está muito frio naquele dia, e a criança pega uma infecção, uma hipotermia e morre. Não é o que a mãe queria, ela só queria abandonar, ela não queria matar, mas acabou matando. O crime dela é abandono de incapaz qualificado pelo resultado morte, que é o 133, parágrafo 2º, e que é pré-doloso. Dolo na conduta, culpa no resultado agravador.
Ok, pessoal? É isso. Até o próximo vídeo.